Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Salmoterapia. Hoje nós estamos no Salmo 18 e hoje nós vamos entender como o amor vence o medo, como nós podemos lidar com o medo a partir do amor. Salmo 18, um salmo de Davi, em que ele está concluindo, finalizando um período e olhando para a sua história, passando o seu passado a limpo, olhando para um momento de perseguição em que Saul não apenas o persegue, mas coloca toda a máquina, todo o exército de Israel contra Davi, e a vida de Davi é muito perseguida, ele sofre muitos riscos, e ele, ao sair desse risco e ao concluir essa etapa, ele escreve o Salmo 18, e a primeira frase do Salmo 18 é: Eu te amarei, Senhor. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. No verso 2 ele diz: O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. No verso 3 ele diz: Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E aí no verso 6 ele diz: Na angústia eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Diante do medo, diante do risco, da ameaça, Davi experimenta o amor. Ele vence pelo amor. E esse salmo é um salmo grande, nós não lemos ele inteiro, ele tem 50 versos, e diante desses 50 versos nós vemos um homem que precisou aperfeiçoar o seu amor em meio ao medo, que em meio ao medo descobriu que fortaleza de verdade é amar a Deus. E sabe que esse é o grande propósito de Deus para o ser humano? E não é por uma necessidade divina. Deus nos diz que, e esse é o primeiro e maior dos mandamentos, nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E é assim que Davi inicia este salmo, o Salmo 18, dizendo: Eu te amo, eu te amarei, ó Senhor. Mas apesar de ser um pedido de Deus, não é uma necessidade de Deus. Deus não precisa do nosso amor. Somos nós quem precisamos amá-lo. E a justificativa para isso é porque o amor a Deus é o único amor que pode ser uma fortaleza inabalável. Nenhum outro tipo de amor é inabalável, nenhum outro tipo de amor pode ser uma fortaleza. Nós podemos e devemos amar todas as pessoas que estão ao nosso redor e amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas nenhum desses amores próximos pode ser uma fortaleza em meio a todas as adversidades. E o que Davi diz no verso 2 é que quando eu precisava de estabilidade diante da perseguição, o Senhor foi a minha rocha. Quando eu precisei de proteção, o Senhor foi a minha fortaleza. Quando eu tinha inimigos diante de mim, o Senhor foi o meu libertador. Quando eu quase naufraguei, o Senhor foi o meu rochedo. Quando flechas de maldade estavam vindo em minha direção, o Senhor foi o meu escudo. E quando eu estava desfalecendo, sem forças, o Senhor foi a força da minha alma. Em meio ao medo,
eu descobri que amar a Deus é a minha fortaleza. Em meio ao medo, eu percebi que a única forma de vencer diante do medo é amando. E como é que a gente pode amar mais a Deus? Como é que a gente ama o Senhor? É interessante que Davi diz que ele vai então diante de laços de morte que o cercam, ele se sente pressionado, cercado, tristezas o cercam de uma tal maneira, tristezas do inferno o cingem e laços de morte o surpreenderam. Nessa angústia profunda ele invoca ao Senhor. E é interessante que quando a gente está com medo, o medo faz com que a gente se sinta paralisado e diante dessa paralisia, a gente pode olhar para dentro da gente. Ele estava cercado, ele estava paralisado, ele não tinha para onde ir, ele não tinha para onde correr, ele se sentia cercado. Mas ao se sentir cercado, quando não dá para avançar, ele agora pode aprofundar. E ao aprofundar, e a emoção da angústia é essa emoção mais profunda, quando ele vai para dentro, ele pode ter acesso às suas colunas. E é isso que acontece no verso 7, porque quando ele, na angústia, leva esse sentimento profundo, essa parte mais interior do coração dele, a Deus, ele diz que invoca ao Senhor, então tudo tremeu. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque quando Deus está fazendo algo, as estruturas são abaladas. Quando Deus está fazendo algo, ele não mexe apenas na aparência, ele mexe na essência, ele não mexe apenas no acabamento, ele mexe em estrutura. E mexer em estrutura nos faz tremer. Então eu quero que você perceba o contexto. Nós estamos diante de um abalar de estruturas, nós estamos diante do medo, nós estamos diante de um tremor, nós estamos diante de uma tristeza profunda, nós estamos diante de pensamentos de morte, de ameaça, de risco, de angústia. Mas é em meio a essa angústia que Davi se posiciona invocando e o Senhor começa a fazer algo. E quando o Senhor começa a fazer algo, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que o consumia, carvões se acenderam dele, e ele agora experimenta um tremor, um abalar de fundamentos. E por que o Senhor permite que os nossos fundamentos sejam abalados? Porque os nossos fundamentos precisam ser mudados, eles precisam ser reposicionados, eles precisam ser transformados. E o medo agora precisa ser superado. A gente não vence o medo quando a gente foge dele. A gente vence o medo quando a gente olha nos olhos dele. E quando a gente supera, quando a gente enfrenta. Por isso Deus não nos livra das situações. Ele nos encontra nas situações, para que as situações sejam superadas, não evitadas. Nós passaremos por muitos vales, nós passaremos por muitas prisões, por muitas covas dos leões, por muitas fornalhas, e quando passarmos pelo fogo, quando pelas águas passarmos, o fogo, ele não vai deixar de estar lá, mas nós vamos superar. As águas não vão nos submergir, mas nós vamos superar. Por quê? Porque existe uma força maior do que a força do medo. E o que Davi descobriu é que a única força capaz de vencer o medo é o amor. A única força capaz de vencer o medo é o amor. E como é que a gente pode amar a Deus? Davi explica isso no verso 28, ele diz: porque tu acenderás a minha candeia,
O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. O único jeito de amar mais a Deus é se a fonte do amor compartilhar da sua essência conosco. É se Ele acender uma chama dentro do nosso coração. Nós não somos fonte para o amor. Até o desejo de amá-lo vem dele. Paulo nos diz que é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Se você hoje quer amar a Deus, já foi Ele quem começou uma boa obra em você. E há uma garantia, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la, Ele vai completá-la até aquele dia. Mas existe um papel que não está no nosso controle, não está no nosso alcance, nós não temos controle quanto a isso, mas nós podemos nos colocar de joelhos e diante do medo invocar, não para sermos libertos do medo, mas para vencermos o medo a partir de um amor. Porque a única coisa capaz de te fazer enfrentar os seus maiores medos é se você amar mais aquilo que você precisa do que a si mesmo. Mais aquilo que você está buscando do que a si mesmo. Porque a única força maior do que a força do medo é a força do amor. E não dá para produzir amor em nós mesmos a não ser pela essência de um Deus amoroso. Um Deus amoroso que hoje pode nos visitar e fazer queimar e fazer acender uma parte de nós que estava escura. E a minha oração por nós hoje é que o Senhor acenda a candeia do amor, porque a solução não é o medo ser tirado de nós. A solução é um amor profundo ser aceso dentro de nós, é um amor profundo começar a tomar conta de nós, porque diante do amor a gente supera o medo. No verso 29 ele diz, porque contigo, e não é por ti, é contigo. Contigo eu entrei no meio de uma tropa. Com o meu Deus eu saltei uma muralha, não é pelo meu Deus, porque eu por ele, sem ele não consigo nada, mas quando há um relacionamento de amor e eu estou com o meu Senhor e com ele eu faço coisas que seriam impossíveis. Eu salto muralhas, eu entro no meio de uma tropa, porque a palavra que ele colocou dentro de mim é um escudo diante das flechas. Eu agora posso olhar para o meu medo e dizer, medo, você não me paralisa, porque o amor me move. Porque quando o medo tentar paralisar, se o amor é maior do que o medo, e o medo tem esse poder de nos empurrar para o colo do nosso amor. Ah, se diante do medo a gente encontrar o Senhor hoje, esse medo não está nos destruindo, ele está nos aperfeiçoando. Porque o que o apóstolo João vai nos dizer é que o perfeito amor lança fora o medo. E ele não estava dizendo que o medo não tem um propósito. O medo tem um propósito. O propósito do medo é nos fazer conhecer o amor perfeito. Nessa estação, desse lado da eternidade, o medo cumpre um papel. Toda vez que nós sentirmos medo, esse medo tem um propósito. Nos revelar um amor perfeito, que nos faz superar o medo. Porque o verdadeiro amor se aperfeiçoa em meio ao medo, e não sem o medo. Nós não viveremos sem medo. Porque o amor não é ausência de medo. O amor não é viver sem, é viver além do medo. Por isso Davi conclui esse período dizendo, eu descobri, Senhor. Eu descobri como eu posso enfrentar. É dizendo, eu te amo. Eu te amarei, ó Senhor, porque tu és a minha fortaleza. Porque te amar faz uma fortaleza dentro do meu coração.
porque o amor vence o medo. E em meio ao medo, eu descobri uma fortaleza, que é te amar. Com esse amor, eu entro no meio de uma tropa. Com esse amor, eu salto muralhas. E é por isso que eu quero orar com você, para que este amor hoje supere todo medo. A nossa oração agora é: Senhor, acende uma candeia no nosso coração. Desperta um amor dentro de nós tão profundo por Ti, que nenhum medo nos paralise, mas o medo nos empurre para o Teu colo. E contigo, nós saltaremos muralhas, nós entraremos no meio de uma tropa, porque se a aflição nos fizer orar, ela está nos abençoando. Nós não viveremos sem, nós viveremos além do medo, porque o medo está aperfeiçoando o nosso amor. O amor perfeito lança fora o medo. Você não vai mais viver guiado pelo medo. O medo vai apenas te empurrar para quem te guia, para o colo daquele que te amou e que agora vai te fazer ir além. Além. Você está com medo? Não se culpe por isso, mas não pare, porque a única força maior do que o medo é o amor. Não anule o medo. Traga o amor para sua vida. Encha-se de amor. E é por isso que nós vamos orar. Pai, muito obrigado, porque em meio ao nosso medo, o Senhor vem nos buscar. E a fé não é a ausência do medo. A fé é a superação do medo. A fé é o encontro do amor com o medo. E o abraço que nos faz ir onde não poderíamos ir. Que nos faz ir além, que nos faz saltar muralhas. Pai, hoje alguns de nós precisamos saltar muralhas. Precisamos entrar no meio de tropas. Alguns de nós estamos com desafios tão profundos para lutar, para superar, e desafios familiares, profissionais, espirituais, emocionais. São tantas batalhas que nós precisamos batalhar. Mas hoje a tua palavra diz que contigo nós podemos entrar no meio de uma tropa. Há tantas muralhas que precisam ser superadas, mas a tua palavra diz que com esse amor nós podemos saltar muralhas. O nosso pedido agora é: acende um fogo de amor em nosso coração. Porque com esse amor nós podemos sim nos tornarmos fortes, porque temos uma fortaleza. Pai, se algum de nós que estamos aqui agora ouvindo, se esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo agora estava distante do teu amor, não sentia mais, tu acenderás a candeia do amor. E a conclusão será uma promessa: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Porque o medo é uma força muito grande, mas o teu amor é uma força incomparável. E o teu amor vence o medo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem chegou ao teu coração, se você foi abençoado por ela, e se algo está queimando aí dentro do seu coração, se o amor está invadindo o seu coração e uma candeia se acendeu, eu vou pedir para você não reter essa mensagem, para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deixa um comentário para eu saber aqui se essa mensagem te abençoou, que é a forma de você me abençoar também. Sou muito abençoado pelos comentários, então se você foi abençoado, comenta aqui. O amor vence o medo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se sentir encorajadas também. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, aperta no sininho aí para você receber as notificações das salmoterapias, dos outros vídeos, pregações, enfim. Tem muito conteúdo sendo produzido para abençoar a sua vida, para te deixar com uma mente mais parecida com a mente de Cristo, para você desfrutar
desfrutar dessa mente de Jesus, que é cura para nossa mente adoecida. As salmoterapias, elas são reflexões terapêuticas mesmo para a gente expor o nosso coração a Deus e Deus expor o coração dele a nós. E nesse encontro de corações, nós somos transformados de glória em glória quando nós o contemplamos. Eu espero você na próxima salmoterapia, nos demais vídeos. Compartilhe aí com todo mundo. Se você não adquiriu ainda o seu livro Divinamente, o link vai estar aí na descrição também. Deus te abençoe. Não esqueça que toda emoção é um convite para oração. Até a próxima salmoterapia.